Eu estava aqui nas minhas reflexões, lendo meu livro, pensando e analisando, né, sobre o comportamento que se chama fofoca, tentando entender como que como que como que a fofoca, ela, para certos tipos de pessoas, ou uma grande parte das pessoas, eu tô falando aqui. Espere, tá vendo que eu tô gravando aqui? Então você espera. O tempo todo para conversar. Eu tô gravando, você fica puxando minha atenção. Então a fofoca, ela é um comportamento autodestrutivo, né? Autodestrutivo é um comportamento que não envolve só a fofoca, mas a fofoca faz parte desse comportamento autodestrutivo, né? E eu pensando, por que se tem tanta fofoca dentro de religiões, dentro de igreja, dentro de casas de matriz africana, né? Dentro de casas espírita também, né? Até casas de nomes, aí você vê que as pessoas de dentro fazendo relato hoje no YouTube falam de fofoca. Mas se observar direito, a fofoca ela tem a ver com pessoas que não têm identidade, pessoas que não cuidam da sua vida, porque fofoca você tira o foco de você para colocar em outra pessoa. Você não, uma pessoa fofoqueira não gerencia bem o seu dia, não gerencia, não tem planos, né? Às vezes tem mais planos fracassados. A prova é tanto que elas foram procurar religião. Existem pessoas que são enraizadas, que dali já veio de pai, e tem outras que vão já adulta, às vezes porque viu uma propaganda na internet, ou por conta de outra pessoa que disse fulaninho ali faz isso, faz aquilo. E geralmente quem procura essas coisas, quem procura religião, nada contra, né? Eu hoje em dia eu não sou mais religioso, tá? Não sou desprendido. Na verdade eu nunca fui, para ser sincero. Eu sempre fui curioso, fiz parte de muita coisa, fiz iniciações em muita coisa, né? Hoje eu sou espírita, trabalho de forma independente, mas eu não sou de religião nenhuma, não pretendo ser. Eu acho que não faz parte de mim, tá preso em nada. Eu sou livre e eu acredito que o meu papel aqui na Terra é livrar pessoas de prisão religiosa, né? E eu vejo que fofoca tem a ver com falta de identidade. Pessoas que ainda não entenderam quem elas são, não aprenderam a cuidar da sua própria mente, e às vezes vai buscar religião e não consegue chegar no êxito. Então fica naquele fofoca porque ou deseja algo que precisa dela, e muitos religiosos, por entender a instabilidade emocional das pessoas, ele fica sempre prendendo. O tempo passa rápido. Se você passa ali um mês, 2 meses em certos lugares, seu cérebro entende que aquilo ali é legal, porque ele vai fazer de tudo para poupar energia. Então, se você está em um lugar que as pessoas não te motivam você a evoluir, a crescer, você vai ficar sempre preso e não vai sair. Então, hoje eu entendi porque muitas pessoas sem, sem identidade estão em religião. É porque imagina uma pessoa que tem identidade, uma pessoa que, vou dar exemplo de um empreendedor que tem seu comércio, trabalha ali de segunda a sábado, porque empreendedor trabalha todos os dias, não tem isso, né? E no seu tempo livre ele jamais vai procurar religião de forma assim, adentrar dentro de religião. Ele pode ir para uma missa, pode ir para um culto, mas não vai ficar aquele cara de fofoca, não vai, porque ele tem a conta dele, tem o comércio dele, tem a vida dele, tem a família. Então dificilmente uma pessoa dessa vai estar dentro de fofoca. Agora quem não tem identidade está dentro de fofoca.
Quem não tem propósito, quem não tem virtude, tá dentro de fofoca. Eu ficava analisando por que a fofoca ela é tão... Porque fofoca ela consome tempo, ela libera dopamina porque você está falando de outra pessoa, apontando algo que te incomoda, algo que tu não teve capacidade de fazer. Aquela pessoa é melhor que tu em alguma coisa, ela está fazendo algo que tu tem medo, não tem coragem, não pensa. Uma pessoa fofoqueira ela não pensa, porque se ela pensasse, ela, poxa, se eu estou sentindo isso, é porque fulano está fazendo tal coisa, o que é que eu posso fazer? Aí ao lado da fofoca tem a inveja. Mas enfim, mais um vídeo hoje é falando de fofoca de uma forma resumida. Vou voltar a ler meu livro. Eu estou nessa fase de conhecimento de mim mesmo, de autoconhecimento, de virtude, de propósito, e eu fico analisando certos comportamentos que eu vivi lá atrás, porque o cérebro ele é uma máquina em voltar para o passado. Então, quando você começa a mudar comportamentos, o passado vai sempre voltar e dizer: ô gente, isso que tu fez, e a gente era assim, e por que tu tá querendo ser assim? Isso não é assim, e vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo, e isso por conta de um, um, um negócio que tem aqui no cérebro que se chama amígdala. Está dentro do nosso cérebro. Depois você pesquisa aí, amígdala cerebral. Nós temos um sistema límbico emocional. Dentro dele tem uma amígdala. E ela passa o dia todo lembrando você do seu passado. O tempo todo. Você precisa ter uma autoconsciência, uma observação profunda do seu interno. Muita coisa. Então precisa ser analisado. Eu estou nessa fase. Já faz um tempo já. Passei 3 meses sem postar nada nas minhas redes sociais. E tô nessa, olhando para dentro de mim, olhando meus comportamentos, olhando para os comportamentos da massa, olhando para os comportamentos das pessoas que conseguiram prosperar. Porque senão você fica nessa, o tempo passa rápido. Eu já tô com 30 e alguns anos, né? E a meu objetivo não é, quer dizer, eu já não sou igual. Eu me acho diferente das pessoas assim, né? Talvez eu seja igual a um diferente que nem eu. Mas eu sempre me incomodei com. Eu sempre fui desconfiado. Sempre. Eu respeito, tá? Eu respeito. Se eu vou na sua casa, eu lhe respeito. Mas eu não sou obrigado a acreditar no que você acredita. Eu sei chegar, sei entrar, sei sair. Mas eu sempre fui desconfiado com tudo, com religião. Eu sempre fiz parte de uma igreja que eu sempre frequentei assim. Mas sempre assim, sabe? Eu sempre tem coisas que já nascem em você. E estudando um pouco de gatilhos emocionais, eu fui para essa igreja depois de tempo. E fiquei anotando os gatilhos e gravei no celular o culto todo. Se você vê, cara, a quantidade de gatilhos, acho que ele jogou mais de 50 gatilhos emocionais. Joga uma coisa, inspira, bota um medo e não sei o que, gatilhos emocionais. Então, todas as pessoas que estão no topo, eu não falo dos que estão embaixo, que acham que estão no topo, que são copia e cola, né? Só consegue sair da massa quem faz o diferencial. Quem copia e cola vai ficar com migalha de quem estava em cima, sabe? Um grande religioso, tem um outro que está embaixo, copia o grande religioso, ele não vai ter o que o grande teve, porque ele copiou. É o famoso copia e cola, ou então receitinha. Toma aqui as receitinhas desse jeito, mas não é. A pessoa sempre precisa fazer algo diferente, precisa ser o diferente. Então é isso. Eu ainda tô nessa autoconsciência, né? De mim mesmo, das minhas emoções, das minhas atitudes, da minha vida, do meu propósito, de quem eu sou, da minha identidade. Olha só, imagina, você ainda coloca dentro do seu dia a dia fofoca. Tem muita coisa que você, se você eliminar de sua vida, você consegue mudar muita coisa. Que tudo tem tanta coisa aí que suga tempo, suga vida, suga alma, pessoas. Às vezes a gente quer ajudar. Eu fui um cara que
Passei a vida toda assim, querendo ajudar. E hoje, quem me ajuda? Tem um custo de vida altíssimo. Gastei 3 mil reais aí para consertar minha moto. 3 mil. Eu vou até... Depois eu mostro outro vídeo. 3 mil reais para ajeitar minha moto. Não contei, mas gastei. O que eu vou fazer depois, já não vou contar. Não vou contar porque a gente precisa entender de frequência. Nem todas as pessoas estão na nossa frequência. Então por que tá contando? Nem todas as pessoas têm nossos sonhos. A gente precisa também, outra coisa que eu aprendi, olhando para dentro de mim, dividir tudo em bloco dentro do seu cérebro. O cara que tem muita informação precisa dividir em bloco, porque senão você acaba contando tudo, passando tudo, entregando o jogo. Você entende? Você acaba entregando o jogo, entrega tudo e é falar só o necessário, o mínimo. É o ABC, o D, o E, o F, o G já não interessa. Esses são para quem realmente você vê que vale a pena ter o D e o E. Outros vão ter o F, outros vão ter o G. Talvez o seu filho chegue até o Z, né? Até o Z. E é isso, é aprendizado constante. Estou nessa guerra, nessa luta, melhorando minha oratória, olhando para dentro, estudando, aprendendo. Já estou com 30 e pouco, né? Para alguns eu já sou velho. Mas a gente vai fazer o quê? Tem como voltar no tempo? Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito diferente. Às vezes eu estou na academia, treinando. E eu penso, se eu pudesse agora falar para o Luan do passado, ele faria assim, assim, assim. Então o que é que o Luan do futuro tá falando para mim agora? Que tem um Luan do futuro. Enquanto eu estiver vivo, vai ter o Luan do futuro. A não ser que eu morra. E o Luan de 35 anos? Se ele puder mandar uma mensagem para mim, o que é que ele diria agora para eu fazer para chegar nele e passar para ele a coroa para ele? E aí? E aí? E aí? Então é isso. Fofoca é simplesmente identidade frágil, trauma às vezes, comportamento. Às vezes você está num lugar que aquelas pessoas têm aquele hábito de fofoca e você pega aquilo ali. Comportamento, né? Eu falei. Fofoca ela tem a ver também com... É isso mesmo, é o lugar onde você está inserido. Às vezes o falta de motivação, um pai motivador, uma mãe motivadora e às vezes até vícios, né? Geralmente pessoas fofoqueiras que não têm identidade estão em vícios, cigarro, bebida, vícios emocionais, né? E acabam que o tempo passa e aquilo se aprofunda, aquilo toma uma proporção enorme dentro da sua mente, dentro do seu cérebro, e você fica no loop automático, onde a maioria das pessoas, onde eu vivi muito tempo, onde eu ainda estou nessa luta para sair desse loop infinito, eu já me distanciei e estou cada vez mais me distanciando porque eu tenho um propósito, eu tenho sonhos, minhas ambições são altas e para onde eu almejo chegar, eu acredito que não passa na mente de muitas pessoas. Então, eu não preciso estar contando aqui. Hoje, cada vez que passa, eu estou buscando ficar menos impulsivo. Hoje, eu olhando, eu vi que eu era um cara altamente impulsivo, altamente fácil de ser manipulado, né? Hoje, não tanto, né? Porque eu estou estudando as emoções, neurociência, psicanálise e me aprofundando na minha mente, me aprofundando no meu interno, no meu autoconhecimento, minha autodisciplina, na minha autovirtude e buscando esse negócio chamado de metacognição. Para alguns como é?
Enfim, tem outra palavra que alguns espíritas usam, somente do. Enfim. Mas é isso. É viver, fazer o seu todos os dias. Fazer o seu todos os dias. Fazer cuidar de você. Momento livre, ler um livro. Caminhar, andar. Se entrosar com pessoas. Né? Hoje eu tô nessa. Hoje eu quero. A gente precisa se entrosar com pessoas. E se a gente não observar, nós somos influenciados por pessoas que falam, às vezes vem com palavreados errados, assim, que não é o seu, são palavreados que não são aceitos na alta sociedade. Você precisa mudar a sua oratória, você precisa mudar o seu ponto de vista, você precisa fazer primeiro em você para poder impactar outras pessoas. Não adianta você tentar convencer uma pessoa se pessoas inteligentes elas conseguem ler você pela sua vestimenta, pelo seu jeito de olhar, pela sua oratória. Diga aí, pela sua oratória, por onde você mora, onde você está inserido, as pessoas conseguem lhe ler. Você vê que minha oratória precisa melhorar? Eu preciso publicar isso nas redes sociais, depois transcrever, depois colocar mais palavras, um vídeo de 20 transformar em 1 hora. Então é isso. Fofoca é isso. É isso, é a identidade. É isso, é a identidade. O fofoqueiro ele é frágil. O fofoqueiro ele muitas das vezes tem traumas. Às vezes é ele mesmo que quer, ainda tem esse ponto, que é você mesmo que quer. Que quer, meu, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou foder o pau todo mundo. Aí isso machuca quem realmente está fraco no emocional, quem não teve uma estrutura emocional. Você acha que não dói em mim? Eu ser um pai de final de semana, quando eu vejo uma pessoa falando, dói. Então eu estou buscando melhorar para poder estar mais próximo do meu filho. Já que é um pai de final de semana, tá sempre morar próximo dele, tá vendo ele várias vezes, né? Eu sou separado da mãe dele. Então é isso, é autodisciplina. Beijo no coração.